Sai da invasão, a cidade é uma só. Você que tem um bom lugar pra morar, me dê a mão, ajude a construir nosso lar. Para que possamos dizer juntos, a cidade é uma só. Você vai participar. Porque a cidade é uma só. Boa tarde, gente. A cidade é uma só. A obra de hoje que a gente vai analisar é direcionada aos estudantes do segundo ano, né, que vão fazer a segunda etapa do PAS. E a obra é um documentário que se chama A Cidade é uma Só. A direção dessa obra é de Ardilei Queiroz, que é um morador da Ceilândia, né? Ele tem outros trabalhos conhecidos, como Branco Sai, Preto Fica, que é um documentário sobre a cena na Ceilândia, certo? Então vamos lá, gente. Fiz um roteirinho aqui pra gente seguir, eu tentar ser concisa, mas oferecer pra vocês aí uma discussão, né, e questionamentos de qualidade sobre esse tema. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que lembrar sempre que nós formos fazer uma análise sociológica, que formos pensar sociologicamente, é algo que a gente introduz, né, a ideia no primeiro ano, vamos aprofundando e marcando essa ideia ao longo dos 3 anos do ensino médio, né, porque é algo necessário para nossa atuação, inclusive como cidadãos dentro da sociedade, né, cidadãos mais conscientes e mais críticos. A primeira coisa é nos percebermos como seres históricos. Somos seres, né, sociais e somos seres históricos, estamos no fluxo da história, participamos da história, fazemos a história, não somos passivos, certo? Então, diante dessa afirmação, né, nós fazemos parte da história, é importante a gente repensar que história é contada, né? Então, se a gente falar aqui da própria dinâmica dessa própria obra, né? É uma obra para estudo que vai cair numa prova, num exame, num concurso, para entrada numa universidade federal, que é muito utilizada ainda, né? Por que uma obra como essa, de um diretor periférico, está elencada para participar de um exame importante como esse, né? Ao longo da nossa vida escolar, é fácil a gente perceber que as histórias que nos são contadas, elas têm um determinado viés, né? Elas contam o lado dos conquistadores, o lado dos vencedores, o lado, muitas vezes, dos privilegiados, né? Como que essa história é contada pelas pessoas que estão do outro lado? Estamos no fluxo da história, mas a história não é única, né? Essa jornada tem vários lados, vários atores participando desse processo. Então, por que a gente tem que se questionar? A que história estamos expostos? Que história nos contam? Quem conta essas histórias? Qual o interesse em disseminar essas histórias dessa maneira? Por que as coisas são como são, né? Então, é importante a gente ter vamos chamar assim, grilinho crítico, assim, atrás da nossa orelha, né? Criando esse incômodo, né? A história é uma só, a cidade é uma só, né? No contexto mais específico do Distrito Federal, a gente vou discutir isso com vocês dentro dos tópicos aqui, no contexto específico do DF, como que se dá essa dinâmica entre periferia e centro, né? Dentro dessa história de Brasília, que tem essa história romântica, né, de um sonho, da alvorada da nova capital, e o outro lado da história, né? Quem foram as pessoas que construíram esse sonho, essa alvorada, como foram tratadas essas pessoas depois que Brasília estava de pé, né? E qual o espaço que a gente destina a essas pessoas? Qual a voz que nós damos a essas pessoas ou a esses grupos, certo? Dentro do nosso fluxo da história, dentro dos nossos espaços de poder. E quando eu falo espaços de poder, às vezes é fácil a gente relacionar com o espaço político, necessariamente. Mas não apenas, né? Ai, gente, Caetano sempre vai fazer parte dos nossos vídeos. Espero que vocês não se incomodem. Então, assim, o fluxo da história está aí para nos mostrar que
existem outros lados a serem explorados, né? E qual o espaço que a gente ocupa, né? Retomando esse pensamento, qual o espaço que a gente ocupa, qual a voz que nós temos dentro desse fluxo da história e nos espaços de poder. A escola é um espaço de poder, né? Então, como a gente trata a história dentro desse espaço poderoso e potente, que é a escola, mas um espaço que também reproduz essa distância, né? Esse distanciamento entre nós, né, seres cidadãos comuns, e essa história que é feita, certo? Qual espaço? E aí eu gostaria de já relacionar essa obra, esse documentário, né, A Cidade é Uma Só, com um outro vídeo, uma outra obra que também é audiovisual, da Djamila Ribeiro, que é Precisamos Romper com os Silêncios, em que ela tem uma fala breve, porém muito intensa, né, e com bastante tópicos pra gente refletir sobre a questão dos silêncios dentro da sociedade, né? Qual é a história contada pelas populações periféricas? Por aquelas pessoas que não têm um espaço, né, de destaque, ou muitas vezes até credibilidade, né, para estar ali contando ou se posicionando, ocupando esses espaços dentro da sociedade, né? Então são duas obras que conversam bastante entre si. O PAS UNB tem feito um esforço ao longo dos últimos anos de incluir na sua lista de obras autores regionais, artistas que fazem parte da cena local e não somente no plano piloto, né? Artistas também das chamadas cidades satélites, né? Das regiões administrativas, para valorizar esse aspecto regional, né? E isso é uma tentativa de ir contra essa ideia de que o estudo formal ele está relacionado só aos grandes intelectuais e grandes cátedras e são eles que ditam a história. Não, nós também fazemos e contribuímos para a história, né? Então é importante a gente sempre ter em mente que as obras estão relacionadas entre si. E pensando já no âmbito da disciplina para o segundo ano, a gente pensa também aí na própria antropologia, né? Como que a antropologia vai trabalhar dentro dos espaços urbanos, né? A potência que nós temos aí de produção cultural e tal. E também vou tocar nesse assunto aí ao longo do nosso vídeo, certo? Beleza, agora vamos então para um próximo tópico, que é pensar a estrutura, a própria estrutura do documentário, certo? O documentário ele vai misturar ficção e fatos verídicos, né? É um documentário de quase 1 hora, 50 e poucos minutos, em que ele mistura algumas imagens algumas imagens históricas da construção de Brasília, imagens recentes, né, tanto da capital quanto da própria Ceilândia. E aí nós temos 3 personagens principais atuando no documentário. Temos a Nancy, que é uma das personagens principais, e ela é a única personagem verídica, né? Então ela era criança na época e vivia na vila do IAPI, e foi uma das crianças que participou do coral do jingle, né? Que cantou essa campanha para a campanha de erradicação de invasões. Temos também o Dildo, que é um morador comum, né, retratado como um morador comum da Ceilândia. Ele trabalha como faxineiro no centro e o documentário explora a existência do Dildo ali como um habitante médio, né, de regiões periféricas, aquela pessoa que pega o ônibus cedo para trabalhar, que se desgasta, né, nessa distância do deslocamento, que exerce, né, uma atividade de pouco prestígio social e que tem uma dinâmica de vida cansativa, degradante, com perspectivas limitadas de existência, e ainda assim, né, ele pensa politicamente, age politicamente e se organiza politicamente, né, de forma sistemática, porque o Dildo ele é colocado no filme como alguém que vai fazer parte de um partido político, né, o Partido da Correria Nacional,
e ele tenta aí a sorte como deputado distrital, né, disputando as eleições. E temos também um último personagem que é um homem que trabalha com venda de lotes, né? Então ele aparece no início do filme, num cerrado, e fala, não, isso aqui vai ser grande, vai dar lá em Águas Lindas, né? Que já é uma cidade que faz parte do entorno. E o grande sonho para aquele espaço, e depois ele revisita, acha estranho, né, a divisão, a precariedade do lugar, fala que não era para ter sido daquele jeito, mas ele também é um personagem fictício, certo? Beleza. E aí, gente, com essa estrutura, a gente chega na discussão sobre essa dinâmica da ocupação dos espaços dentro da cidade. E, principalmente, essa dinâmica de periferia-centro, né? Então, aqui no DF, principalmente, isso é algo que causa uma certa confusão e até uma discussão também, né? O Distrito Federal, ele não pode ser municipalizado, ou seja, você não pode subdividir o DF. O DF é único, uno, né, no caso. Nós não podemos ter, a gente chama de cidades satélites, mas oficialmente não existem outras cidades. A cidade é Brasília, né? Então, todas as outras, que a gente chama oficialmente de região administrativa, né, fazem parte do complexo do que a gente chama de Distrito Federal. E aí, ao longo da história, vocês podem pesquisar isso aí num site de pesquisa simples, né, no Google, na Wikipédia, podem ver que houve uma certa alternância no próprio nome oficial do Poder Executivo no DF. Então, alguns governos chamavam de Governo do Distrito Federal, outros governos chamavam de Governo de Brasília. Então, isso já dá aquela confusão na nossa mente. Você mesmo, né, que está me assistindo e que é daqui do DF, quando você vai preencher o endereço, você coloca ali, se você mora numa região administrativa, como Gama, Santa Maria, o Recanto, a própria Ceilândia, Samambaia, você coloca ali Brasília também, você coloca DF, você se sente parte da cidade de Brasília, né? Ou você sente parte, não, você é parte desse outro núcleo que não é o núcleo central, né? Então, às vezes essas discussões parecem um pouco teóricas, mas elas têm impacto na nossa realidade, nas coisas mais simples, né? E aí a gente vai investigando e se questionando, né? Aprofundando esse questionamento. Então você se sente parte dessa dinâmica quando chega dia 21 de abril, que é o dia comemorado, né, do aniversário de Brasília, em que geralmente nós temos eventos, né, em Brasília, no centro, eventos que chamam muitas pessoas dessas regiões administrativas, das chamadas cidades satélites, e que ficam em eventos estigmatizados, ia pro povão, né? Não vou porque vou levar facada, esses estigmas desses conflitos e dessas violências dentro do espaço da cidade. Então, é muito pertinente a gente se perguntar, né, se a cidade realmente é uma só. Porque se você analisa esse jingle, né, e eu cantei com vocês aqui no início do vídeo, é um jingle que dá, assim, uma impulsionada, uma alegria, né, de você fazer parte, né, me dê a mão, ajude a construir nosso lar, porque a cidade é uma só. E qual a intenção por trás disso, né? Brasília foi pensada, né? Brasília foi pensada, foi planejada. Então, o senso de dizer para aquela população vulnerável, não, vamos lá, vamos juntos, a cidade é uma só, você também faz parte. Leva essa população a acreditar que ela também está incluída num planejamento, né? A gente chama Brasília de plano piloto, né? E essas pessoas foram levadas a acreditar que também fariam parte desse planejamento, por mais que estivessem mais distantes do centro, né? Porque a propaganda, né, esse jingle, como foi evidenciado no filme, né, na parte verídica do documentário, foi algo que foi veiculado na TV, no rádio, foi exaustivamente tocado, né, esse jingle, chamaram crianças da escola pública da própria vila para participar. Então vocês podem perceber que não foi algo ao acaso, foi algo intencional, certo? E aí a gente já passa para nossa próxima discussão, né, sobre candangos ou invasores. Quem são essas pessoas as quais são referidas como invasores, favelados, né, pobres,
né? Quem são essas pessoas? Então, o início do jingle começa justamente, o primeiro verso é: vamos sair da invasão. O documentário é perpassado também pela reprodução de narrações, né, diversas da mídia da época, em que colocam essas pessoas na condição de favelada, sempre, né? Teve uma aluna ou aluna, não vou me recordar agora, que na devolutiva da atividade da semana passada sobre esse documentário, falou o seguinte: professora, quando a gente vê esse tipo de dinâmica que apareceu no filme, vemos que as pessoas que têm mais estabilidade, elas conseguem se manter no lugar onde estão, no lugar de privilégio. Quem não tem estabilidade é expulso, né? Vamos dizer assim, é expulso. Mas eu convido vocês a pensar essa questão da estabilidade, né? Os pobres, eles são pobres porque não são estáveis ou não são estáveis porque são pobres? De onde veio essa condição de pobreza dessas pessoas, né? Então, esse grupo de pessoas que ocupavam a antiga vila IAPI, e se vocês pesquisarem, verão que hoje esse espaço, né, corresponde ao espaço hoje, atualmente, da Candangolândia e do Núcleo Bandeirante, que são também chamadas de cidades satélites, né? Mas são incomparavelmente, mais próximas do centro de Brasília, e além disso, são regiões administrativas mais ricas, né, mais abastadas, justamente porque fazem parte ali dessa zona mais próxima dessa região mais próxima da zona central, certo? Então, essas pessoas que ocupavam este lugar, desde o princípio eram pessoas que vieram para a construção de Brasília, né? O momento no vídeo em que há uma narração sobre a questão dos invasores, referem-se a eles como os favelados, né? Antes disso, tem uma entrevista com o diretor da Nova Cap falando que foi necessário trazer pessoas para a construção da capital e que essas pessoas se organizaram como barracos e como invasões. Então veja, esse processo de interiorização e conquista do interior do Brasil, né, de conquista também de território, que também é uma disputa por poder, ela está marcada por esse desbravamento do cerrado. E quem estava disposto a fazer isso? Quem eram as pessoas que estavam dispostas a virem para um lugar desconhecido, né? Com um clima bastante atípico, né? Um cerrado quente, com as particularidades climáticas que a gente conhece aqui. Então, assim, essas pessoas que vieram, galera, elas são referidas pela mídia e pela própria propaganda do governo, pelos membros do governo, são referidas sempre como os invasores. Então pensem bem nessa dinâmica, são pessoas que vieram para cá levantar a capital, que foi sonhada, que foi romantizada, e que depois do uso dessa mão de obra barata, eles se tornaram descartáveis e se tornaram, inclusive, incômodo, né? Se tornaram algo incômodo. Então era necessário se livrar dessas pessoas, né? Porque a palavra é essa, porque o processo de exclusão dessas pessoas foi sistemático desde o início. A condição a que elas vieram e que se mantiveram enquanto estavam trabalhando eram precárias, e foram precárias de propósito, né? Isso foi pensado. Então, os barracos começaram a aparecer, as famílias começaram a se estruturar, mas Brasília também já estava pronta para funcionar, e o pessoal falou, bom, não é legal essa galera aqui, eles já fizeram o trabalho deles, o que nós vamos fazer com eles, né? Então, assim, candango, né, a gente chama hoje, quem nasce em Brasília, a gente chama de candango, né? Sabemos que Brasília também tem uma forte característica de miscigenação cultural, por causa dessa migração, né? E isso fica bastante evidente na nossa dinâmica geoespacial. A gente vê a quantidade de nordestinos que existem nas cidades satélites, né? As chamadas cidades satélites, principalmente naquelas mais periféricas, né? Então, se a gente for recobrar a nossa história, então, de novo, a gente
retorna para o primeiro ponto, né? Se a gente for relembrar a nossa história, ou investigar a nossa história, a gente vai descobrir esses detalhes que fazem, na verdade, toda a diferença, certo? Então, na verdade, os primeiros candangos, né, os primeiros habitantes aqui do DF, que foram, na verdade, desbravadores, foram tratados como os invasores, né? Receberam esse título, tanto que a campanha é o nome que se explica logo no documentário, né? Foi a campanha de erradicação das invasões. E pegando as iniciais de cada uma dessas palavras, nós temos a Ceilândia, né? Então, os invasores vão para longe, para onde? O mais longe possível, né? O mais longe possível. E a grande questão aí que se coloca é justamente dessa exclusão acontecer dessa forma sistemática, gente, de uma forma planejada, para que essas diferenças sociais, essas desigualdades sociais se perpetuarem. Então, se a gente pensa hoje, por que é mais difícil para um jovem da periferia passar num vestibular, para passar num concurso, né? O próprio Dildo, né, como deputado distrital, ele coloca lá que uma das propostas dele é melhorar o ensino público. Ele diz obrigar as escolas a ensinar a passar no serviço público. O serviço público tem que deixar de ser hereditário. Então, olha a percepção de alguém que mora na periferia, né? E se você investigar e observar, principalmente nos cursos mais elitizados, você percebe essa certa hereditariedade, porque para você estar ali ocupando uma vaga de medicina, de direito, você pode observar que muitas vezes o estudante que tem a estrutura, ele tem referências nessas profissões. Às vezes o pai, a mãe ou pessoas próximas dele já são médicos, já tem o próprio consultório. É algo que ele é incentivado a fazer e que faz parte do vislumbre dele enquanto existência. Um jovem periférico tem uma outra realidade, né? Ele tem uma outra existência. Então ele percebe ali primeiro essa distância. Aqui no DF fica nítido a distância geográfica, né? Então nós não temos a configuração geográfica do morro como existe no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, em Minas Gerais, em outras regiões do Brasil, em que fica evidente a favela, né, ali ao redor do centro. Aqui no DF, essa contradição entre periferia e centro, entre ricos e pobres, a desigualdade social, ela fica escancarada também por essa distância geográfica, né? Então, o plano piloto, Brasília, fica distante das cidades satélites. E o que o jovem tem, qual a experiência desse jovem? O que ele vê, o pai e a mãe, que muitas vezes trabalham nesse plano piloto, né? Pegam ônibus, passam o dia fora, tem longos períodos dentro do transporte. Às vezes o próprio jovem que trabalha, né, no centro tem essa experiência do deslocamento ser muito massacrante nesse sentido, e de chegar, né, ao centro para desempenhar essas funções. E tem as pessoas que falam, não, professora, mas essas profissões são dignas também, né? É digna a profissão do faxineiro, da empregada doméstica, do próprio vendedor. São profissões dignas. Mas prestem atenção nos discursos, né? A gente não tem um discurso, assim, quando você vê uma pessoa que tem acesso as coisas da sociedade, né? A vida social, porque a vida social ela não se encerra só na dinâmica econômica, ela faz parte e ela é fundamental, principalmente na sociedade capitalista, né? Porque para existir e participar de outros âmbitos na vida social, você precisa ter dinheiro. É outro ponto que o Dildo coloca lá nas reivindicações dele. Cinema a R$1, certo? Então, assim, eu sou uma professora que moro na região administrativa do Gama, na RA do Gama. Nós não temos um cinema no Gama, né? Já tivemos, né? Temos a Praça do Cine Itapuã, que é muito antigo, que era um cinema... Era só a sala de cinema ali naquele espaço, foi desativado, é um espaço que fica abandonado. Depois tivemos salas de cinema no shopping da cidade, também foram fechadas. Então, assim, até o incentivo cultural, né, perpassa essa questão de você ter renda, de você ter participação dentro da dinâmica econômica.
E aí até para pensar na própria... vamos competir em igualdade. Então, um jovem do centro, um jovem da Asa Sul, da Asa Norte, ele tem fácil acesso a bens culturais, inclusive, a serviços culturais. O jovem da periferia fica mais distante, né? Fica mais distante dessa realidade. E essas violências, elas são feitas, esse abismo, ele é feito para ser reproduzido, para ser mantido dessa forma. Então, se você tem essa lida muito mais complicada para esse jovem periférico, né? O vislumbre dele de uma emancipação dessa realidade fica bem mais distante, né? Fica bem mais distante você pensar na ocupação desses espaços do poder, porque tá nítido que você não faz parte e nem é convidado a fazer parte desse espaço, né? Desse espaço de poder, certo? E aí eu queria, nesse tópico, eu gostaria de frisar, né, de destacar, existe um momento no documentário que a Nancy canta a música chamada Postal do Plano, né, que é uma música que fala muito sobre como também as pessoas da periferia se veem. Então ela fala no verso, né, o meu plano era morar no plano, estudar no plano, trabalhar no plano, e jogaram o meu plano na periferia, jogaram o meu plano na Santa Maria, né? E aí a gente vai para algo bastante sensível de discutir, que é justamente pensar a periferia. Então a periferia, ela, ao mesmo tempo em que é estigmatizada como um espaço de violência, um espaço degradante, um espaço de pobreza, né? Ao mesmo tempo que carrega esse estigma, e existe essa realidade, né? E não apenas porque faz parte, não é determinismo, né? Não é um determinismo geográfico. Você dizer que, tipo, toda a Ceilândia ou todas as regiões periféricas são violentas e você tem que ter super medo de sair na rua. Às vezes a gente fica pensando nisso, né? Que é a questão da criminalidade. E a gente, às vezes, como próprio morador da periferia, o nosso sentimento é de deixar tudo isso para trás. Então, esse ser alguém na vida, crescer alguém na vida, é deixar a periferia para trás. Eu quero morar no plano, trabalhar no plano, estudar no plano. E a periferia vai ser história para contar. Mas a periferia continua existindo, né? Então, qual é o espaço? Será que a gente percebe também as potências dentro do espaço periférico? Será que a gente percebe também a potência dos trabalhadores informais, as feiras que são existências tão ricas, né, e tão fortes dentro das periferias do Distrito Federal? As feiras, as manifestações nos pequenos espaços culturais, né, nos espaços públicos, os artistas, né, da cena local que tentam a todo custo colocar a sua voz, as batalhas de rima que têm ganhado tanto espaço dentro das nossas periferias no DF, né? A gente percebe essa potência, a gente percebe essa possibilidade de emancipação da própria periferia, né? Então o vídeo, ele traz isso, o documentário, ele traz esse aspecto também. E aí é onde eu quero colocar um cuidado que a gente tem ao fazer as nossas análises sociológicas, de não tender para uma fatalidade, né? Ou para uma naturalização do estigma. Porque aí a gente fica, não, mas é uma zona mesmo que tem mais criminalidade. Mas a gente tem que se perguntar o porquê, o que está por trás disso, né? Foi feito para ser assim, foi feito para ser assim. E as pessoas, né, a potência da cidade que está ali sendo vivida, experienciada pelos cidadãos, ela está todo tempo nesse espaço de conflito por se colocar a voz, pela transformação, né? E aí eu chego ao último ponto, né? Que também é um ponto que, especialmente nos dias de hoje, né? Nós tendemos a relativizar ou a repensar essa afirmação. Talvez você já tenha ouvido essa afirmação. Tudo é político. A nossa existência é perpassada pela política, né? Então, o Dildo, que é o personagem fictício, ele tá ali demonstrando personificando essas contradições, né? Essa exploração do trabalho
das pessoas da periferia, mas ao mesmo tempo ele se coloca como um agente de transformação. E ele vê a saída para essa transformação no engajamento e na sistematização, no engajamento político pensado, planejado, né? Eu preciso agir politicamente. Eu sou um representante da Ceilândia. Então ele conversa com os habitantes daquela região com intimidade, né? Apesar de ser um personagem fictício, ele é o ator é na verdade morador da Ceilândia realmente. Ele realmente trabalha como faxineiro, né? E ele dá o tom dessa discussão, certo? Tudo é político. E a gente precisa visualizar como que isso se materializa nas nossas vidas. Porque se eu vivo uma condição em que é desgastante e degradante um transporte coletivo, né, sucateado, em que eu preciso me deslocar por distâncias de 30, 40 quilômetros para o centro da cidade e ganhar um salário mínimo, eu preciso ver que essa insatisfação é política. E ela só vai se transformar por vias políticas também, né? A transformação da educação, a educação deixar de ser algo que reproduz essas desigualdades, a educação começar a ser algo emancipador. Ela passa pela política, porque eu não posso chegar na sala de aula e simplesmente dar aula do que eu quiser. Apesar de eu ter a minha liberdade de cátedra, de dar exemplos, de trazer material, os conteúdos são elencados e escolhidos por pessoas que estão acima dos professores, que estão acima da direção da escola, que estão acima da própria instituição escola. O crivo vem das instituições da sociedade, né? Então, como eu mudo? Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar um artista periférico em sala de aula e trazer esse outro lado da história. Sempre foi assim? Não. Esse espaço foi conquistado, porque é como eu disse, são espaços constantes de conflito e de disputa por se colocar, por romper o silêncio. Citando aí, fazendo referência ao vídeo da Djamila Ribeiro, né? Então, as mínimas coisas na nossa existência são existências atravessado, gente, pela sistematização dentro da política, né? Porque nós organizamos a nossa vida social por meio da política, por meio das leis que tornam possível ou ou impedem, né, esse processo de emancipação, porque existe essa disputa. E aí, nessa questão do tudo é político, e o filme, né, o documentário, ele se encerra na última parte, deixando bem evidente essa diferença, né? Então passa ali o Dildo com dificuldades, empurrando o próprio carro de som, cantando o próprio jingle, né? Trazendo características ali da Ceilândia. A gente escuta o ritmo do rap, certo? E ele tem essas dificuldades, passa de casa em casa, no transporte público, e no final ele se depara ali com uma grande carreata, né? Pela campanha presidencial à época da então candidata à presidência da República, Dilma Rousseff, né, do Partido dos Trabalhadores. Então, o Partido dos Trabalhadores hoje é um partido político que tem uma grande estrutura, né, que tem verba para financiar atos, para fazer o seu nome ser conhecido, o seu número ser conhecido, as suas ideias serem conhecidas, né? E o Dildo tá ali no meio, ele passa, né, por aquela carreata ali como um concorrente, né? Ele era deputado, estava ali concorrendo a deputado distrital. E fica aquela interrogação de tipo, quais as chances de alguém como o Dildo tá na Câmara Legislativa nos representando? Quem são as pessoas que nos representam? Quem são as pessoas para serem eleitas com a justificativa de que nos representariam, né? Então esse filme ele atravessa várias questões, né? Como é a nossa existência na sociedade. Ela perpassa a questão econômica, né? A desigualdade social, ela também, esse abismo, ele abarca
todos esses âmbitos da sociedade, né? A econômica, né? A questão do trabalho, a questão do acesso à cultura, a questão da educação e a questão política. São questões que estão entranhadas e que se relacionam, certo? E se relacionam com a configuração que se apresenta na nossa realidade. Então, esse filme é um convite para a gente repensar a nossa ação e como é que a gente ocupa esses espaços da cidade. Então, às vezes, ao invés de eu querer trabalhar no plano, morar no plano, estudar no plano e ter esse sonho de deixar a periferia para trás, não seria interessante a gente contribuir com o espaço no qual a gente viveu e se desenvolveu, né, ao longo da nossa vida? Qual a contribuição que eu posso deixar agora para essa periferia que foi o espaço, né, que eu ocupei, em que eu me desenvolvi durante tanto tempo, né, ou durante os anos da minha vida? Como que a gente pode pensar essa questão? E o filme deixa essa questão em aberto, né, no final, colocando a questão da gentrificação. Que o que acontece? Ele coloca isso, a especulação imobiliária vai chegar e o entorno nos aguarda. Então, o que tem acontecido com as zonas periféricas do Distrito Federal? Tem acontecido esse processo de gentrificação, né? Essa especulação imobiliária busca, então, tirar proveito econômico da situação. Então, vem os grandes condomínios, né? Os condomínios fechados, condomínios residenciais, grandes empreendimentos de empresa, né? Dizendo que isso é, na verdade, a evolução, o progresso, o desenvolvimento, né? E, no entanto, isso também vai causando um processo que vai abrir um abismo entre outras populações que são mais vulneráveis. Então, no caso da dinâmica do DF, as cidades do entorno, né? Que já é uma realidade da qual a gente vive, né? A gente vivencia, a gente observa na nossa vida aqui no DF, né? Então, qual é a relação dessas cidades do entorno com as cidades do DF e essas cidades do DF periféricas com o centro, né? É uma teia que vai se desenvolvendo, em que você tem essa exploração contínua de quem é mais vulnerável. Então, quem é mais vulnerável, né, fica ali na ponta mais fraca da corda, né? E muitas vezes é tratado dessa maneira indiferente e, como eu disse no início do vídeo, né, sistematicamente excluído, para que essas diferenças elas se perpetuem. Mas a periferia não dorme, né, gente? A periferia não dorme e a gente tem conseguido conquistar os espaços, né? Nós temos conseguido conquistar os espaços, temos conseguido colocar a nossa voz, colocar o nosso lado da história, contar as nossas histórias, né? Pela disputa desses espaços e pela disputa do poder, certo? Essa é a contribuição que eu queria deixar para vocês no vídeo de hoje, tá? Ficou um pouquinho longo, mas eu espero que vocês tenham aproveitado, que tenham gostado e aí eu faço um convite, né? Eu sou professora no Gama, já fui professora no Recanto das Emas também, então vou convidar você que está me assistindo a conhecer melhor a história da região administrativa onde você vive, né? Você sabe como que o Gama se transformou no Gama, como que o Recanto se transformou no Recanto, como que a gente chegou até aqui, né? Como que foi dada essa história, né? Fica o convite para você pesquisar um pouquinho e para você se colocar, né? Como habitante, como cidadão do DF, como cidadão brasileiro, como cidadão periférico ou não, né? Você que mora no centro, qual a visão que tem sobre as periferias, como que é a relação com essas pessoas da periferia quando elas estão disputando o mesmo espaço com você, ou disputando ou compartilhando, né? Você que mora no centro, você que tem acesso, como que é a relação dentro da universidade, né? A universidade privada, por exemplo, em que existem pessoas que têm tranquilidade de pagar a mensalidade, estão ali por opção, e tem pessoas que trabalham o dia inteiro, estudam à noite, ou se viram nos 30, fazem financiamento para pagar a faculdade. Como que é a existência, né, e a convivência desses indivíduos dentro desses espaços? Na universidade pública, que é elitizada, como eu falei,
né? Como que é a convivência dessa pessoa que vem de uma periferia, né? Alguém que mora às vezes a 40, 50 quilômetros do campus da universidade e tá ali naquele espaço e precisa ter tempo para estar disponível para a universidade, né? Como que se dá essa relação? Né? Será que a gente pode falar em meritocracia? Será que a gente pode falar em competição em termos igualitários? E aí a gente puxa, como tudo é político, né? A gente encerra aí com a reflexão, que pode ser para um outro vídeo, sobre as ações afirmativas, as cotas sociais, as cotas raciais, como que a gente transforma a nossa história, a nossa existência em algo mais igualitário, né? Como que a gente vai romper com esses silêncios, certo? É isso, pessoal. Uma boa tarde para vocês, bom dia e até a semana que vem. Beijo!